Voltamos de novo aí nesse dia 28 de fevereiro ainda, sexta-feira, né? Estamos aqui de novo. Como nós prometemos, trazendo a segunda mensagem desse dia, né? Lembrando que a caminhada será 365 dias, tá bom? Porém, teremos 366 mensagens, porque hoje estamos pregando duas mensagens. Vamos lá para o tema? O tema também, como o tema anterior, que foi Ardente Coração, vamos falar quase sobre isso, mas de um tema assim, alegre-se nos espinhos. É quase a mesma mensagem, né? Que parece coincidência, mas não, tá? É a ação de Deus para a sua e para a minha vida. Vamos lá. Eu não vou conseguir o nome aqui, eu li só o primeiro nome só, mas a gente vai lá. Amy é mãe de 3 filhos, cega do olho direito e enxergando pouco com o olho esquerdo. Deixou para trás 1.775 competidores e venceu a maratona de porco voador, uma popular corrida de rua. Amy não somente venceu seus colegas, mas também mostrou que sua deficiência física não impediu de realizar esse feito notável. Quase 2 milênios antes de Amy superar seu espinho na carne e cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, o apóstolo Paulo apresentou uma extraordinária perspectiva do seu próprio espinho. Quando seus inimigos, os falsos profetas, falsos apóstolos, se gabaram de seu conhecimento, de suas visões, para validar o apostolado deles, Paulo os confrontou usando revelações recebidas de Deus, que ultrapassava qualquer outra que os falsos profetas, apóstolos tinham relatado. Aí você pode ler 2 Coríntios capítulo 1, versos 6, 1 a 6. Para evitar que Paulo ficasse orgulhoso demais, Deus enviou um espinho em sua carne, verso 7. O que era esse espinho? Alguns sugerem uma doença nos olhos, um problema de fala, falso apóstolos, inimigos da igreja ou mesmo uma perturbação demoníaca. Paulo pediu 3 vezes a Deus que removesse esse espinho, mas ele recusou. Essa negativa acabou lhe trazendo mais benefício e maior glória para Deus. Em meio da fraqueza, Paulo entendeu que Deus se agrada em demonstrar seu poder onde a força humana é fraca. Quando Paulo se regozijou por seu espinho, as bênçãos de Deus vieram em sua direção. Aí você lê o versículo 8 ao versículo 10. E você? Os espinhos e a recusa de Deus em removê-los o desanimam? Coragem, coragem, coragem. Podemos encontrar consolo e segurança no fato de que a graça de Deus ser suficiente para nos sustentar e fortalecer em nossas fraquezas. Sua graça nos basta. Podemos nos alegrar nos espinhos, permanecer firmes em seu poder e experimentar a sua glória em nossa vida. É um dos assuntos que às vezes é difícil de pregar e quando se prega é difícil de descrevê-la fisicamente assim, em termos de experiência. Porque não é uma coisa simples viver com um espinho na carne. O interessante aqui, essa senhora, a dona Amy, mãe de 3 filhos aqui, ela, mesmo com a sua deficiência, cego no olho e com deficiência de ler, com uma deficiência no outro, e mesmo assim ela ganhou uma maratona, né? Ganhou uma corrida, ganhou uma competição. E nós, às vezes, com toda a nossa saúde, com toda a nossa perfeição, reclamamos muito da vida e esquecemos que Deus ele é o nosso provedor, a nossa suficiência. E Paulo descreve isso com muita propriedade mais tarde. E o fato, a Bíblia, eu acho interessante esse texto, justamente porque Deus permite que ele tenha esse espinho na carne, justamente para poder preservá-lo do mal. Porque ele poderia muito bem se jactanciar, ele podia muito bem se orgulhar, se ensoberbar, mas Deus ele permite justamente para poder ele entender que a nossa força não está naquilo que nós temos,
mas por aquilo que nós não, mas por aquilo que Deus nos dá. A graça de Deus é isso, a graça de Deus é ela nos leva a nada, ao caos, ao zero, para poder nos sustentar de pé. E é talvez seja esse o problema nosso. Nós não, às vezes por nós entendermos isso, por muitos de nós não entendermos isso, às vezes nós desistimos, desanimamos, mas aqui, nosso querido Marvin Williams, ele fala para você o seguinte: coragem, meu querido, coragem, coragem. Podemos encontrar consolo e segurança no fato de que Deus é suficiente para sustentar e fortalecer nossas fraquezas. Paulo deixou bem claro: eu me alegro agora nas minhas fraquezas. Aí ele descreve são elas. E a gente devemos nos alegrar nisso mesmo, alegrar nos espinhos, nas lutas que passamos. Nós pregamos aqui há pouco tempo atrás aqui sobre isso, né? Sobre o capítulo 5 de Romanos, quando Paulo fala que nos alegremos nas nossas tribulações, porque produz experiência e esperança, né? Então, paciência e esperança. E é isso, né? As dificuldades que nós passamos não são para poder nos maltratar e nos penalizar. É para poder nos ensinar a depender exclusivamente de Deus. Minha palavra hoje, nesse dia, a segunda mensagem, parece que estamos repetindo a segunda, né? A primeira, né? Nós falamos agora cedo, mas Deus tem nos falado de dose dupla hoje. Uma coisa que eu aprendi, quando Deus fala 2 vezes, é porque Ele quer agir em nosso favor. Eu recebo isso e profetizo na sua vida isso também, para que você receba também esta bênção na sua vida também. Ok? Deus abençoe. Olha, vamos lá. A leitura de hoje é 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 10. O examine leia 1 Coríntios, capítulo 4, verso 8 a 17, e veja como aqueles que creem em Jesus devem reagir às aflições e às fraquezas. Então leia aí, tá? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a 17. Considere de que maneira você reage aos seus espinhos pessoais. Como é que você reage? Como pode permanecer no poder e na graça de Deus e se regozijar em seus espinhos essa semana? Como é que você vai fazer isso? Você pode fazer permanecer assim. Então vamos nós buscarmos a Deus de forma intensa, profunda, para que nós possamos continuar nossa jornada. 2025 ainda está começando, né? Hoje estamos terminando o mês de fevereiro. Amanhã vamos começar o mês de março, né? Então já terminou 2 meses. Temos ainda 10 meses para poder caminhar. E então vamos andar com Deus. Então a mensagem aqui todos os dias são para isso, para que você venha entender a cada passo que Deus quer que você dê. Tá bom? Deus abençoe. Até amanhã. Vamos começar março, 1º de março. Amanhã, em nome de Jesus. Amém.